Hoje a gente vai falar sobre o fundo HGLG11, que é um fundo que muita gente conhece, que às vezes dá dividendos muito grandes. Eu vou mostrar para vocês agora que eu cheguei em 10 cotas desse fundo, que é um fundo um pouquinho caro. Tenho certeza que se você viu ele, você pensou duas vezes em comprar pelo valor dele. Por isso eu vou mostrar para vocês se vale a pena. Quantos que eu vou receber com essas cotas que eu tenho e qual é o valor investido que eu tenho lá. Então você vai ver como que está sendo a trajetória dele, como que ele está aumentando, ele diminuindo de valor, e eu vou explicar tudo para vocês na prática lá no computador. Então, se você quer ver, vai ser muito interessante, fica nesse vídeo que a gente vai explicar tudo para vocês. Bora lá! Fala galera, meu nome é Felipe, a gente está aqui no canal Espaço do Investidor mais uma vez, que é esse canal que vai ajudar você a ter mais conhecimento, a saber mais sobre economia, sobre investimento, sobre como economizar e com certeza ter uma vida financeira muito melhor. E hoje a gente vai falar sobre o que vocês gostam, que são fundos imobiliários. E especificamente hoje falando do HGLG11. Esse é um fundo de tijolo, investe em galpões logísticos. Muita gente conhece esse fundo porque ele paga sempre bons dividendos. Ele tem um histórico bom em pagar dividendos. Às vezes eles pagam até a mais do que a gente esperava, né? Então, vai ser muito interessante vocês verem o quanto eu investi nele, já que é um fundo um pouquinho caro, ele não é um fundo de base 10, é um fundo que quase custa aí R$200, dependendo de quando você estiver vendo ele, mas é um fundo que tem um histórico bom para pagar. Por isso vocês vão ver quantas cotas eu tenho aqui. São 10 e quanto eu precisei investir, como que está a trajetória dele, será que ele está aumentando o valor, será que ele está se valorizando ou ele está caindo o preço dele, será que vale a pena você investir nele? A gente vai mostrar tudo isso para vocês na prática no computador, para vocês entenderem um pouquinho mais sobre esse fundo. Então a gente vai lá para mostrar para vocês, mas se vocês gostam de vídeos assim, se inscreve no canal, mostra pra gente que a gente está no caminho certo, mostra que você vai ficar aqui com a gente para aprender mais. Você não pode desistir e deixar de ver conteúdos como esse. E para ver conteúdos assim é só se inscrevendo, deixando o like. Muita gente que está assistindo esse vídeo não é inscrito, então ajuda a gente, se inscreve, que vai melhorar muito pra gente e para vocês também. Então bora lá pro computador que a gente vai mostrar para vocês na prática sobre esse fundo HGLG11. Então, eu estou aqui já na corretora da Nuinvest para mostrar para vocês. Então, tá todos os meus ativos aqui, certo? Todos os fundos que eu tenho, as ações, os ETFs, enfim, tudo que eu tenho. E a gente vai falar desse aqui, que é do HGLG11, certo? Vamos lá. E hoje eu tenho de patrimônio dele de R$ 1.668, que são as 10 cotas que eu tenho. Eu tinha 8 até um tempo atrás, até mês passado. Por muito tempo eu fiquei com 8 cotas, mas nesse mês eu comprei 2, então agora eu estou com 10 cotas, que dá esses 1.668. Mas, se você ver aqui, o valor dele, hoje ele está menor do que o meu custo médio. Ou seja, eu paguei nesses 10 fundos mais caro do que ele está hoje. Ou seja, se eu vender, eu vou vender com prejuízo, certo? Eu não vou ter lucro na venda, pelo menos. Então, seria que essas 10 cotas daria R$ 1.736 de custo médio que eu tenho, certo? Que fazendo a diferença aí daria um prejuízo de R$ 68 hoje, juntando essas 10 cotas aí. Mas, mesmo tendo esse prejuízo se eu vender agora, que eu não vou fazer, eu já tive bastante lucro com os dividendos dele. Vocês sabem que o HGLG eles pagam bastante dividendos. Então, vamos ver aqui na variação desse fundo. Aqui está a variação do dia de hoje, mas vamos aumentar um pouquinho mais para um mês. Olha só, em um mês ele já aumentou de valor, ou seja, antes ele estava com um valor menor do que ele está hoje. Então, dá para ver que valeu a pena eu ter esperado um tempo, pelo menos para ele recuperar um pouquinho mais do que ele já tinha antes, né? Olha lá. Quase, menos de R$ 60 e a gente vai aumentando. Se eu colocar em 6 meses, olha o tamanho da subida que ele teve aqui. Em pouco tempo ele subiu bastante, certo? Ou seja, a pessoa que comprou nesse patamar aqui de baixo e está aqui hoje vai ter um lucro se vender esse fundo. A gente pode aumentar mais até tudo que ele foi. Dá para ver que na história dele toda ele teve uma subida, uma crescente,
uma crescente até bem grande. Olha lá, de R$ 41 que ele teve até chegar hoje, que ele está valendo R$ 166, certo? O último preço dele. Mas como eu disse, eu já tive vários proventos. Olha só, eu já consegui ganhar R$ 314,39 só com esse fundo HGLG11. Esse foi o valor que eu consegui dele. E como eu disse, até então eu tinha sempre 8 cotas. E todos os meses, nos últimos meses, pelo menos ele estava me pagando R$ 8,80, ou seja, R$ 1,10 por cada cota, que é um valor bem considerável, mais de R$ 1 por cota, certo? Então, ele dava R$ 1,10 por cota, mas vocês sabem que o HGLG, às vezes, ele dá um salto de dividendo. Então, às vezes, eles pagam bem a mais do que eles normalmente pagam. E teve um mês que eu consegui R$ 26,40 só com esse fundo HGLG. Ou seja, ele passou de R$ 8,80, que todo mês eu ganhava isso, para 26 nesse mês aqui de julho do ano passado. Então, é um valor bem grande, um valor bem considerável, certo? Já que normalmente a gente ganha R$ 8,80, esse 26 que triplicou, mais que triplicou o dividendo desse fundo. Então acontece algumas vezes essas surpresas que não tem como a gente falar quando vai acontecer, mas esse HGLG deu isso. Se a gente continuar com essa média de 1,10 nessa constante, eu vou ganhar mais de R$ 10, certo? Em vez de 8,80, vou ganhar R$ 11, certo? Então, já é uma subida. Isso se não acontecer uma surpresa dessa que a gente vê aqui. Por isso, o HGLG é um fundo que muita gente tem, muita gente gosta desse fundo, pelos dividendos dele, por às vezes eles dão essa oscilação para cima. E eu com certeza, mais para frente, mostro a minha evolução com esse fundo, se eu vou ganhar mais, se eu vou ter mais, se eu vou vender, enfim. Vocês precisam ficar ligados aqui no nosso canal, certo? Então, a gente vai lá para frente para continuar falando para vocês desse fundo e espero que vocês tenham entendido e visto o quanto ele já me deu e o quanto eu já ganhei com esse fundo aqui, HGLG. Bora lá para frente. Então, galera, como vocês viram, esse fundo ele é um fundo um pouco caro, você tem que investir um pouco mais do seu dinheiro para comprar ele. Talvez vocês esperem mais, ganhar um pouco mais de dinheiro para comprar ele, já que não é tão fácil. Como a gente sempre fala, não é uma recomendação, a gente não está falando para você comprar ou deixar de comprar, a gente está mostrando para vocês os dados sobre ele, como que ele melhorou, diminuiu durante esse tempo todo e mostrando o quanto eu consegui desse fundo, o quanto que tem na minha carteira e se valeu a pena. Eu estou ganhando já faz um tempo, é um dos primeiros fundos que eu comprei, esse fundo HGLG11, se não nos 3 primeiros fundos aí, por isso eu tenho ele há bastante tempo e vocês viram que ele já me deu bastante rendimento, bastante rentabilidade só com esse fundo. Então, se você está aqui até agora, comenta pra gente o que você achou, se você tem esse fundo, se você tem, marca aqui, marca quanto que você está ganhando com ele, escreve aí pra gente que a gente vai gostar muito. Se você não se inscreveu, se inscreve, porque vai mostrar pra gente que vocês gostam de conteúdos como esse. Deixa o like pra gente sempre levar vídeos assim para mais pessoas. E era isso. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, até a próxima.